antiguidade, todos sabiam onde ficava a tumba de Alexandre o Grande. Era uma das maiores atrações turísticas de todos os tempos. Visitar O a Jornal da tumba UAB dourada mostrando de para Alexandre. vocês a vida de Hoje, Alexandre o 2000 anos Grande. depois, as pessoas continuam vindo para sentir a magia do fantasma de Alexandre e Os alguns até maiores procuram sua tumba. guerreiros de todos os tempos. Ao longo dos séculos, Diante de inúmeros Cristo. curiosos e caçadores de tumbas se lançaram em uma busca pelo Desde sepulcro diante de de Cristo Alexandre. até hoje. É considerado um Um dos grande número maiores de pessoas guerreiros de chega todos aqui os tempos. dizendo que conhece o segredo do paradeiro de Alexandre. Mas, para o azar delas, nunca encontraram nada. Sempre acabam sem pistas. Por isso dizemos que são enganados por Alexandre. Registros antigos relatam que até o século III depois de Cristo, sucessivos imperadores romanos visitaram a tumba na esperança de forjar algum tipo de conexão com o maior soberano que o mundo já conheceu. Todos queriam ir até Alexandria para visitar sua tumba e estabelecer a própria legitimidade como sucessor romano do grego Alexandre o Grande. Era a única pessoa da história com quem queriam ser comparados. Queriam ser como o super-herói da sua era. No fim do século V depois de Cristo, o Império Romano caiu. Como muitas outras coisas mergulhadas no caos da Idade das Trevas, a tumba desapareceu. A Alexandria moderna guarda pouca semelhança com a cidade que abrigou a tumba. Séculos de reconstruções empurraram a cidade antiga para um nível bem abaixo da superfície. Hoje a cidade tem mais de 4 milhões de habitantes. A tumba está perdida há 1.600 anos. Lendas, meias-verdades e mentiras também obscureceram o que sabemos sobre ela. O Dr. Zahi Hawass está visitando a mesquita de Nabi Daniel em Alexandria. Um lugar que vivia repleto de caçadores de tumbas há mais de 100 anos. Por volta de 1850, um intérprete grego chamado Chilize emergiu da cripta onde o Dr. Hawass agora entra, com uma descoberta extraordinária. Não havia escadas dentro da cripta, e era uma aventura descer por ela. Quando entrou, ele deve ter percebido que Alexandre o Grande estava enterrado naquele lugar. Olhando bem, ela tem arcos. E tem um lugar para uma tumba. Muitos acreditaram na história de Chilize. Este local teria sido a localização mais provável da tumba até 1958. Arqueólogos vieram fazer escavações aqui e não encontraram evidências de que essa seria a tumba de Alexandre o Grande. Mas é importante investigar todos os lugares que as pessoas acreditam ser a tumba de Alexandre. Mesmo que alguém encontrasse a câmara funerária de Alexandre, como a reconheceria? Arqueólogos fizeram um desenho da provável aparência da tumba de Alexandre estudando os enterros reais em sua terra natal. Atualmente, a cidade grega de Vérgina situa-se onde ficava a antiga capital da Macedônia. Esta tumba real permaneceu oculta por mais de 2000 anos. Ela mostra a forma como os ancestrais de Alexandre foram enterrados. Sua entrada lembra um templo grego. Seu afresco representa uma típica cena de caça. O seu conteúdo é um tesouro raro. Armaduras, joias e um caixão de ouro adornado com um sol macedônio. Estudiosos acreditam que os restos mortais em seu interior poderiam ser de um tio de Alexandre ou de um outro parente. Quem quer que estivesse enterrado aqui devia integrar a mesma elite da qual Alexandre fazia parte. O próprio Alexandre pode estar representado na cena de caça. Então, Alexandre teria sido enterrado em uma tumba de estilo macedônio sob as ruas da cidade que havia fundado? Aqui ainda é possível ter um vislumbre da antiga Alexandria. A cidade que faz parte do legado de Alexandre foi, por algum tempo, uma das mais importantes do mundo.
Descendo até as profundezas da cidade, nesses sistemas de água subterrâneos, estamos a 6, 7, às vezes até 12 metros mais perto da cidade que Alexandre projetou. Estes tanques eram preenchidos pela enchente semestral do rio Nilo, fornecendo a Alexandria a água de que precisava para prosperar. São obras extraordinárias de engenharia. Entrar em um deles é como ter acesso a uma parte do mundo antigo. Mas nenhum deles revelou alguma pista sobre o local do sepultamento de Alexandre. Apesar de provavelmente estarmos mais próximos da tumba de Alexandre aqui embaixo na cisterna, precisamos tentar localizá-la na superfície. É preciso ver em perspectiva para se ter uma ideia da antiga localização da cidade, como ela se dividia e onde a tumba de Alexandre poderia estar. Sabemos apenas que durante séculos a tumba de Alexandre esteve longe de ser esquecida. Ela era uma atração turística. Na verdade, na cultura da época, os túmulos eram locais de peregrinações regulares. Faziam parte da cidade e parte da vida. O arqueólogo Ed Lewis visita um complexo funerário típico daquela época. Ele vê como as tumbas da antiga Alexandria refletem a fusão entre as culturas grega e egípcia. Também vê a importância que tinham para os vivos. Em muitos aspectos, essas necrópolis eram locais de lazer. Uma família poderia tirar o dia para fazer um piquenique por aqui. Eles faziam suas refeições quase como se estivessem com seus mortos. Nesta fusão entre a arquitetura grega e a egípcia, talvez haja novas pistas sobre a provável aparência da tumba de Alexandre. Esfinges egípcias estão ao lado de colunas dóricas. Em uma evocação da tumba de Vérgina, um relevo representa cavaleiros macedônios. Em seu apogeu, as cores deviam ser mais vívidas. Ainda podemos ver os vermelhos vivos perto da tumba e daí supomos que devia ter outras cores também. Tons de azul estão em outras necrópolis de Alexandria. Então, em termos de estilo arquitetônico, isso é mais compatível com o provável estilo da tumba de Alexandre. É claro que esta tumba é bem mais modesta do que a que abrigou o corpo de Alexandre. Seu tamanho e localização sugerem que pertencia à família de um oficial de alta patente. Segundo antigas fontes, a tumba de Alexandre estava situada em um local chamado Soma, seu próprio recinto murado. E segundo a lógica da época, deve ter sido construída em grande escala. Nos últimos 10 anos, Andrew Chang tentou reunir todas as informações disponíveis sobre a tumba de Alexandre. Existem poucos vestígios do mundo antigo e são como pequenas peças de um quebra-cabeça que podemos começar a montar para formar uma imagem de como o mundo antigo pode ter sido, de onde a tumba poderia estar e que visual teria. A pesquisa de Chang o trouxe aqui até as tumbas mais antigas de Alexandria, situadas na necrópole de Al-Shabi. Datadas do século III a.C., estas catacumbas causaram furor quando foram descobertas em 1893 por um arqueólogo chamado Joannades. O que o surpreendeu foi sua nítida influência grega. Com base nestas evidências, Joannades chegou ao extremo de reivindicar a descoberta tanto da tumba de Alexandre o Grande como a de Cleópatra, mas enfrentou um ceticismo justificável. Joannades foi amplamente desacreditado. Escreveram artigos céticos nos jornais do Cairo na época porque os locais estavam totalmente errados e não chegava nem perto da qualidade e do estilo de uma tumba real. Mas a necrópole